eu queria ler com vocês a revista e ir tratando de maneira muito tranquila e calma a respeito desse conteúdo aqui. Essa lição de número 7, ela está muito boa, lição número 7, a missão do povo de Deus. Gostei bastante desta lição porque ela fala de questões que nós estamos enfrentando nos dias atuais, entendeu? De uma maneira assim muito forte mesmo. Uma ideia do Estado quase que como Deus, né? Como Senhor absoluto. Tudo isso nós temos visto por aí e de fato é algo que não bate, não casa com a Bíblia Sagrada, né? Nós sabemos que as autoridades, elas são constituídas, Deus se expressa através das autoridades, mas existe um limite, né? Existe um limite. Então vamos ler a parte introdutória para que a gente possa falar um pouquinho a respeito e ir prosseguindo paulatinamente. Testemunho que vence a perseguição, Apocalipse 10. Nos dias 29 e 30 de maio de 1934, um grupo de teólogos alemães reuniu-se na cidade de Barmen. Naqueles dias, o tirano Adolf Hitler anunciava o domínio de seu governo sobre o cristianismo alemão. Esses teólogos elaboraram uma declaração que recebeu o nome da cidade onde estavam reunidos, a Declaração de Barmen. Nas palavras do reverendo Júlio Andrade Ferreira, lembra o espírito da reforma do século XVI, bem como a firmeza da mensagem apocalíptica ante a ameaça do Império Romano. O texto da declaração fala a respeito do papel do Estado, suas competências e responsabilidades. Ao mesmo tempo, declara a necessidade de a Igreja cumprir sua missão, rejeitando o ensino errado de submissão absoluta ao Estado, o qual não é uma divindade. Alguns pastores e teólogos alemães, como Dietrich Bonhoeffer e Martin Niemöller, foram mortos ou presos por causa de sua fidelidade a Cristo, e não a um governo iníquo. Esse episódio da Declaração de Barmen ilustra Apocalipse 10, 1 a 11 e 14, que fala a respeito da Igreja cumprir sua missão, mesmo sofrendo e sendo perseguida pelos poderes do mundo. Tá bom, até aí. Irmãos, algumas coisas importantes da gente pensar. Eu não sei se vocês lembram do versículo bíblico que está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo número 29. Se você tem uma Bíblia à mão, abra por favor, porque é muito importante que a gente ressalte esse verso neste momento. Apocalipse capítulo 5, versículo 29. Amém? 5:29. Atos dos Apóstolos 5:29. Eu não falei Atos, não? É que eu estou com Apocalipse na minha cabeça direto, né? É Atos 5:29, quando nós lemos da seguinte maneira: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens, né? Existem situações, embora nós cristãos sejamos cordatos, respeitosos, oremos pelas autoridades, mas existem momentos que nós não podemos atender os apelos do governo, das autoridades, quando isto fere a palavra de Deus, quando isso colide com a palavra de Deus. Então, neste momento, a gente precisa ficar com a Bíblia. Então, isso é muito importante, esse questionamento da nossa parte, porque é justamente sobre isso que esse texto inicial fala a respeito. Vocês veem aqui que em 1934, teólogos se reuniram e produziram uma declaração. E essa declaração, ela surge porque eles já estavam percebendo que algo muito ruim estava por vir lá na Alemanha. E de fato aconteceu, né? Quando
Hitler cada vez mais vai crescendo em seu poderio e também instrumentalizando a igreja. Então, houve a necessidade de uma declaração. E segundo o pastor e teólogo citado aqui na revista, Júlio Andrade Ferreira, ele entende que esse documento produzido, ele se assemelha ao que aconteceu quando na Reforma Protestante. Foi o que Ângela leu ali, né? Então, isso é muito importante. E para a gente sintetizar, o mais importante de gravar aqui é que essa declaração, em suma, ela dizia o seguinte: o Estado não é Deus. O Estado não é Deus. Essa é a grande declaração. E a gente sabe muito bem que, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, ele veio a falecer um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial ter fim. Mais um pouco, ele estaria livre, não teria morrido como de fato morreu. Ele é um personagem muito significativo da história da igreja, deixou um profundo legado no momento em que a igreja estava sendo oprimida e boa parte dela estava se aliando ao nazismo. Então, ele foi firme, ele foi corajoso, porque, irmãos, é muito complicado quando as coisas estão indo numa direção, você se posicionar de maneira contrária àquilo que estão pensando, estão dirigindo, estão levando as coisas a acontecerem. Então você tem que ser muito forte para se posicionar, porque a maioria das pessoas, elas pensarão que você não está agindo de maneira correta e de maneira acertada. E aí, no finalzinho do texto lido por Ângela, o texto diz: este episódio da declaração de Barmen ilustra Apocalipse 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 14. Esse texto longo, né? Ele fala a respeito da missão da igreja, que a igreja precisa cumprir sua missão, ainda que a igreja ela seja oprimida, perseguida pelos poderes deste mundo. Então, olha o desafio que nos está proposto, e nesses dias atuais não é diferente. Então, a gente observa que o Apocalipse, ele está tratando de coisas que durante toda a era da igreja, de maneira menor ou maior, os cristãos sempre se depararam. Então, existem momentos que nós precisamos nos posicionar contra o que acontece no mundo, né? Através dos governos, através das filosofias da época, nós precisamos tomar uma atitude. Então, o capítulo 10, abra na sua Bíblia de Apocalipse, agora sim, Apocalipse, capítulo 10. Então, é um texto grande, que vai do capítulo 10, versículo de número 1, até o capítulo de número 11, versículo de número 14. Mas vamos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 10. Vou pedir a Ângela que leia alguns versículos para nós. Eu vou pedir para você parar na hora certa, eu falo, por favor, pode parar. Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Dá uma paradinha, por favor. Esse livrinho, que livrinho é esse, gente? O que vocês pensam a respeito aí, né? O entendimento é que esse livrinho, ele tem a ver com... Ele é o Evangelho,
né? Ele é o Evangelho. O livrinho fala do Evangelho. E outra coisa interessante, na sequência, a Ângela leu, mais uma vez, Ângela. O que, o 3? E bradou com grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Tá, mas antes disso você leu no versículo 2, e tinha na mão Tendo o livrinho na mão aberto. o livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Essa expressão tem a ver com uma ideia de o alcance da mensagem do Evangelho, né? Então é um alcance extremo, né? É longo, é aberto, ou seja, aponta para o desejo de Deus salvar pessoas nas mais variadas nações, salvar pessoas nos mais variados contextos. Deus quer salvar, e esse livrinho é o livrinho que nós conhecemos muito bem, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E no versículo de número 3, você leu, mais uma vez. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Certo. Alguns intérpretes defendem que os 2 personagens do texto, né, ou seja, de Apocalipse 11, 3 a 14, eles surgirão em algum tempo no espaço, mas no final da história, para que se haja um cumprimento literal da mensagem profética. Essa interpretação, para nós, ela não é uma interpretação muito correta, porque aqui o texto ele nos fala que a mensagem do Apocalipse ela não tem sentido apenas num período histórico, mas a mensagem do Apocalipse ela alcança toda a era da igreja. Então, durante toda a era da igreja, a mensagem de Cristo foi proclamada. Então, inclusive, as duas testemunhas, né, que o texto vai falar a partir do capítulo 11 também, tem a ver com essa realidade, a realidade de que, de fato, o Evangelho, os mártires, aqueles que ofereceram a vida em sacrifício por conta da pregação do Evangelho, em todas as épocas da igreja, isso aconteceu, tá? Ainda que não tenha acontecido num lugar, mas aconteceu em outro lugar. Então, as implicações do Evangelho, daquele que prega o Evangelho. Então, isso é muito importante dizer, porque aqui João está dizendo para nós que nós precisamos estar atentos que essas coisas acontecerão e que nós não podemos ficar surpreendidos achando que Deus abandonou sua igreja, que Deus não está no controle de todas as coisas, porque tais eventos estão acontecendo. Eles vão acontecer durante todo o período da igreja. Dá uma paradinha aí, só ler um texto aqui para a gente. É muito melhor e mais coerente com os mais saudáveis princípios de interpretação bíblica entender que esse intervalo antes do anúncio da última trombeta como uma descrição em linguagem apocalíptica da missão do povo de Deus no decorrer da história. Então, esse silêncio, né? O que vai acontecer agora? O que vai ocorrer quando chegar a 7ª trombeta? Esse momento aí, esse clímax aí até chegar a essa hora, precisa ser entendido por nós como igreja, que diz respeito a todo esse período no qual a igreja prega, a igreja sofre e aparentemente não está havendo uma ação punitiva da parte de Deus, né? A gente às vezes fica pensando, meu Deus, por que o Senhor não age logo, não pune logo essa maldade toda? A punição, ela já vem acontecendo através de juízos parciais, mas a punição final, ela ainda não chegou o momento, entendeu? Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que antecede ao juízo final, à punição final de Deus sobre a maldade humana, não é? Então, Deus está muito atento a isso
e Deus tem essa incumbência, e nós precisamos entender uma coisa muito importante também, além disso tudo. Enquanto isso não acontece, a igreja não pode parar. A igreja tem que cumprir o seu papel, a sua missão, de levar a mensagem do Evangelho, né, de se envolver com as pessoas e, inclusive, de enfrentar em dados momentos um estado hostil ao Evangelho, um estado que se torna gigante, né, um grande leviatã, e esse estado ele é contrário aos princípios e aos valores de Deus, né? Então a gente sabe muito bem, quando olha para a história do próprio Brasil nesses últimos tempos, a gente percebe que os valores do reino de Deus não são os valores de uma boa gama das pessoas, né? Então, quando você se posiciona falando a respeito dos valores do Evangelho, as pessoas, elas fazem o quê? O que elas fazem? Fazem o quê? Fala mais alto. Elas te rotulam, não é? Elas te discriminam, dizem que nós somos aqueles que fazem discriminação, mas na verdade são elas que, na verdade, estão agindo assim para conosco, né? Então, os valores de Deus, eles não são aceitos na sociedade nesses dias, mas nós precisamos ter firmeza diante disso. O próprio texto deixa claro que é escrito com linguagem simbólica e não literal. O versículo 8, você lê o versículo 8 do capítulo de número 11. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quando você lê isso aqui, não faz muito sentido. Quando você lê, você não entende, mas o que está dizendo aí, né? E a explicação que o autor dá aqui na revista é uma explicação muito coerente, porque o texto fala, no versículo de número 8, ele vai falar, e o cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Não parece uma coisa estranha? Fala de uma cidade e ao mesmo tempo fala que ela se chama o quê? Sodoma e Egito, né? Onde também o seu Senhor foi crucificado. E eu pergunto, aonde o Senhor foi crucificado? Em qual cidade? Não, Jerusalém, no Gólgota, mas em Jerusalém. E aí o autor, ele explica muito bem, olha só o que ele diz aqui. Não há dúvida de que João combina símbolos. A linguagem, ela é simbólica, a linguagem não é literal. Então nós temos que entender o símbolo que está por debaixo desse texto. Então o texto diz assim para nós: Sodoma é símbolo de quê? Isso você é capaz de me dizer. Sodoma é símbolo de quê? Pecado, mais o quê? Perversão, imoralidade, não é isso? Imoralidade. E depois eu pergunto a vocês, e o Egito nos lembra o quê? Escravidão, né? Exploração. Sim, exploração, não é isso? Idolatria, opressão e exploração. E curiosamente, ele traz aqui a cena também Jerusalém. E Jerusalém é símbolo de quê, gente? Mais difícil, não é não? É mais difícil ou não é? Oi? Quero ouvir aí o pessoal dizendo. Pode falar bem alto. Eu acho que alguém está falando lá atrás, hein? Mas nesse contexto aqui, Jerusalém já é outra coisa. O que seria Jerusalém? Seria um símbolo da rejeição da vontade de Deus. Aquele texto que diz, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? E depois diz o que é o texto? Que o Senhor desejou muitas vezes fazer o quê?
das asas, não é isso? Então, tipo assim, uma simbologia de proteção, de amor de Deus sobre Jerusalém. Mas Jerusalém que mata os profetas, né? Símbolo da rejeição da vontade de Deus. Jerusalém, que aponta para o povo de Israel, aceitou o Messias? Não aceitou o Messias, entendeu? Então é disso que ele está tratando aqui. Não há sentido em fazer como alguns que, mesmo diante de uma evidência tão forte do próprio texto, ainda insistem na interpretação literal e sensacionalista da passagem. Tem muita gente que pega esses textos e interpretam de uma maneira sensacionalista, completamente equivocada. Mas a lição é uma lição que fala sobre a missão de Deus. E na sequência do texto, ele vai esclarecer melhor para nós qual é a missão do povo de Deus. Qual é a missão do povo de Deus, irmãos? Anunciar o Evangelho. A primeira missão nossa é adorar a Deus. A nossa maior função é adorar a Deus. Mas, olhando em relação às pessoas, né, cumprindo o ID de Jesus, a nossa grande missão é de anunciar ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a grande tarefa da igreja. A igreja não pode estar silente de maneira alguma nesses dias. O que me chama a atenção, eu não sei se você já viveu essa experiência, e é alegre por um lado, mas é triste por outro, né? Existem pessoas que a gente nunca evangelizou, nunca teve coragem de falar para ela de Jesus Cristo, do perdão, do amor de Jesus e tal. E aí o que acontece? Daqui a pouco a gente é surpreendido com o quê? A gente é surpreendido com a conversão daquela pessoa. E aí você pensa, gente, eu nunca falei porque eu achei que ela iria rejeitar. Ela nunca iria querer saber. O estilo de vida dela, o jeito, o pensamento, a ideologia, tudo o contrário ao Evangelho. Como essa pessoa iria aceitar? Mas, meus irmãos, não nos cabe querer fazer previsões, profecia de quem vai se converter ou não, de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A nossa grande tarefa é comunicar, tão somente comunicar o Evangelho de Cristo às pessoas. Essa é a nossa grande tarefa, mas por vezes nós não fazemos isso. A gente delega, a gente acha que não é nossa tarefa, ou então que a gente vai ser incômodo, que a gente vai ser proselitista. E aí eu pergunto a vocês, o Evangelho não nos estimula a trazer as pessoas a Cristo? Estimula. O Evangelho, ele não chama para Cristo a prerrogativa de ser o único Salvador, o único Redentor, sim ou não? Sim. Então, meus irmãos, por mais que isso não seja apreciado em nossos dias, que as pessoas não entendam, né, a nossa postura, nós precisamos comunicar o Evangelho a toda criatura. Precisamos falar para elas do amor de Deus, não perder oportunidades. Pessoas podem dizer assim, mas pastor, no leito de morte qualquer um se converte, né? Não, pensa você que sim, mas eu conheço relatos de pessoas que o pregador levou a mensagem do Evangelho no leito de morte e ainda assim a pessoa disse, não quero, não aceito, não preciso desse Deus. Mesmo sofrendo e no momento derradeiro, essas pessoas não aceitaram o Evangelho. Então, se elas estão se convertendo ou não sinceramente, isso não cabe a mim. A minha tarefa é pregar o Evangelho a toda criatura. A sua tarefa é anunciar a mensagem do Redentor. E ponto final. Bom, e aí eu vou pedir para a Ângela ler a contextualização. Que Ângela lesse
o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Apocalipse 10, 1 e a 11, 14 é uma espécie de parêntese entre a sexta e a sétima trombetas. Algo semelhante já havia acontecido no trecho de 7, de 1 a 17, que é um parêntese entre o sexto e o sétimo selos. O intervalo, logo após a sexta trombeta, prepara a atenção do leitor para que a última trombeta tenha a dizer. Além disso, o texto analisado no presente estudo tem muito a ensinar, como acontece com outros textos no Apocalipse de João. Esse também tem sofrido interpretações que fogem por completo ao sentido pretendido originalmente por seu autor, especialmente o trecho de 11, versículo de 3 a 14, que alguns intérpretes defendem que os dois personagens do texto em questão surgirão em algum lugar do futuro e assim o texto terá cumprimento literal. Se essa interpretação fantasiosa é correta, esse texto não serviu para nada na vida dos cristãos que viveram nos últimos 2000 anos. É muito melhor e mais coerente com os mais saudáveis princípios de interpretação bíblica entender esse intervalo antes do anúncio da última trombeta como uma descrição em linguagem apocalíptica da missão do povo de Deus no decorrer da história. O próprio texto deixa claro que é escrito com linguagem simbólica e não literal. Certo, perfeito. Bom, isso eu já expliquei, né? Eu até já comentei a respeito dessa parte toda aqui, que não há como negar esses pontos. E aí, eu queria que alguém abrisse, por gentileza, 2 aos Coríntios 12, 4. Sim. Pode continuar mais um pouquinho. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Certo. Então, o que esse texto fala para nós? Que Paulo, foi vedado a Paulo o quê? Dizer o que ele viu no terceiro céu, não é isso? Então, ele não pôde dizer. Da mesma forma, João, ele também aqui se vê privado de dizer todas as coisas que ele tinha observado, né? É o que o texto está dizendo para nós aqui, né? E aí nós lemos assim, o versículo 6 é especialmente importante, quando apresenta o anjo jurando por Deus que já não haverá demora. Essa pressa refere-se ao julgamento de Deus que acontecerá com a sétima trombeta. O que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que há uma expectativa nessa transição da sexta para a sétima trombeta da ação de Deus, né? E como muita gente pensa que ela é demorada, o texto diz que não haverá demora, isso vai acontecer finalmente. E na sequência, o texto diz assim, no verso 7, João fala que cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Na linguagem bíblica, a palavra mistério é sinônima de evangelho. A boa notícia a respeito de como homens e mulheres que podem ser aceitos por Deus e reconciliados com ele por meio de Jesus Cristo. Esse mistério será cumprido com a última trombeta. Portanto, o livrinho da visão de João tem a ver com a mensagem do Evangelho. É aquilo que nós falamos. Esse livrinho, ele fala a respeito da mensagem de Jesus Cristo que precisaria ser anunciada. A porta está aberta para que as pessoas sejam alcançadas, que elas tenham oportunidade de arrependimento. A porta da graça está aberta. Agora, no momento que ela se fechar, não será mais tempo, não haverá mais oportunidade. Essa mensagem, ela parece loucura,
né, nos dias atuais. Como diz lá 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Irmãos, o Evangelho não é entendido e não é aceito, ele está na contramão dos valores deste tempo. Mas nós, como Igreja do Senhor, temos que fazer aquilo que nos foi outorgado, que é comunicar todo o conselho de Deus às pessoas, quer elas se rendam, quer elas não se rendam ao Evangelho. E aí na sequência diz, a missão do povo de Deus, ele reforça o que eu já falei, a missão do povo de Deus é anunciar esse Evangelho para todo o mundo, não apenas para alguns lugares, não apenas para algumas pessoas, mas para todo mundo. A Bíblia nos fala em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, que virão pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ou seja, pessoas serão salvas porque Deus tem os seus eleitos em todas as partes do mundo. Então, nós precisamos comunicar esta mensagem às pessoas que estão à nossa volta. Bom, e aí o texto diz: pela mesma forma, cristãos do mundo inteiro encontram nessa passagem ânimo para prosseguir no exercício da sua missão, que é de amplitude mundial. A importância também do trabalho missionário, tanto local como também no exterior. Nós precisamos fazer isso. É preciso aprender esta verdade que a Bíblia ensina tantas vezes, que o Apocalipse repete: o mundo é alvo da missão de Deus. Essa lição é uma lição que diz assim para a gente, resumindo, né? Olha, por mais que o mundo não aceite, por mais que o mundo os reprima ou os oprima, por mais que em decorrência da pregação do Evangelho, o mundo se volte contra a igreja, vocês têm uma tarefa primordial, e essa tarefa é de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Então, nós não temos que estar preocupados com o resultado, isso depende de Deus, isso é com Deus, com o Espírito Santo. Nós não devemos ter medo de sermos rejeitados, mas o que nós precisamos fazer é comunicar todo o conselho de Deus, é falar do amor de Deus e do perdão que Ele tem para dar e a vida eterna, a obra de Cristo na cruz, a sua ressurreição. É essa a mensagem central das nossas pregações, das nossas mensagens. Vocês viram que hoje o Alfredo pregou sobre o capítulo 15 de Lucas, né? Eu até ressaltei que quando nós lemos os versículos 1 e 2, nós aprendemos ali uma lição fantástica, incrível, que mostra que Jesus está dizendo para as autoridades religiosas daquela época que o seu maior intento era salvar pessoas. Ele não estava preso àqueles dogmas religiosos, né? Ele não estava preso aos conceitos que o povo de Israel adotou, se achando superior às demais nações. Não, muito pelo contrário, ele queria salvar pessoas. Esse é o centro da mensagem que nós encontramos no capítulo 15 de Lucas. Bom, e aí, eu vou pedir para a Ângela ler. Ponto 2, a missão do povo de Deus é testemunhar uma mensagem de vida ou morte. Na sequência, o capítulo 11 fala sobre medição do santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Versículo 1. Aqui há outra indicação do caráter simbólico do texto. Pois quando João escreveu o Apocalipse, o templo em Jerusalém havia sido destruído há uns 20 anos. Só um minutinho. O templo foi destruído em que ano? Ano 70, né? O ano que foi destruído o templo. Pode falar, Ângela.
Portanto, com certeza, seus leitores logo perceberam que se tratava de uma linguagem figurada. Só um minutinho. Para nós que aqui estamos, em pleno século XXI, o que acontece? A gente olha para essa descrição, a gente fala assim, mas não estou compreendendo, né? O que está dizendo aqui. Mas para quem era daquela época, sabia muito bem que o templo já havia sido destruído 20 anos antes, aproximadamente, da época em que João escreveu, entendeu? Então, eles sabiam que ele estava falando de algo não literal, compreende? Mas falando de numa linguagem simbólica. Continua, Ângela. Portanto, com certeza, seus leitores logo perceberam que se tratava de uma linguagem figurada. O sentido da medição do santuário é garantir aos adoradores de Deus que eles estão protegidos pelo Senhor, ainda que os gentios, entre aspas, simbolizando os rebeldes contra Deus, estejam no átrio exterior do santuário, entre aspas. Versículo 2. Os fiéis seguidores do Cordeiro sabem que são protegidos por Deus, mesmo que sofram. Está compreendendo a mensagem? A mensagem, ela tem um foco, a mensagem tem uma direção e ele bate constantemente na mesma tecla. Por que isso? Esse expediente qual é? Esse expediente é para que haja uma absorção da ideia, uma fixação daquilo que está sendo ensinado. Então, a gente não pode negar que a repetição ela ajuda a gente a absorver o ensino. Por exemplo, eu lembro até hoje, na época em que estava na escola, estudando ainda na 5ª série, aproximadamente, eu me lembro que eu estava estudando e dizia assim, o que é compra? E a resposta, compra é a obtenção de uma mercadoria mediante a retribuição em dinheiro. Ou seja, passados talvez mais de 40 anos, talvez, eu ainda lembro desta definição. Hoje nós temos cartão de crédito, temos outros expedientes, mas de qualquer maneira a ideia é essa, de haver uma retribuição pagando aquilo que você adquiriu. Aí lembro, por exemplo, as ilhas do arquipélago japonês, Hondo ou Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido, ou Hokkaido, como alguns preferem. Gente, eu estudei isso há 40 anos. E por que eu gravei? Por que eu sei isso? Porque, obviamente, havia uma repetição, né? Havia uma leitura constante. A gente fazia o que? Os questionários. Você nunca estudou por questionários, não? Eu estudava por questionários. E eu digo lá em casa muito isso, assim, você quer ter uma nota boa? Faça os questionários. Faça perguntas elementares ao texto e responda. Na hora da prova você vai acertar. Tem um valor profundo. E hoje dizem assim, a educação não deve ser um depósito de informações. Eu diria, não deve ser só um depósito de informações. Mas as informações, elas têm um valor tremendo. A gente grava, a gente sabe e a gente aprende. Por isso o texto aqui, ele está batendo sempre nesse ponto. Ou seja, dizendo, olha, vocês têm uma missão. Da parte, não do imperador, mas da parte de Deus. Oposições acontecerão. O mundo não vai gostar de vocês. Vocês serão perseguidos. Está alertando tudo isso. Mas vocês são protegidos pelo Cordeiro. Vocês são de Deus. Ainda que vocês paguem com a própria vida, Deus está no controle de todas as coisas. Era essa mensagem que o povo precisava ouvir naqueles dias, diante da perseguição que estavam sofrendo, que eles estavam sofrendo. E hoje eu diria para você que é a mesma mensagem que nós temos que anunciar, porque há hoje uma oposição ferrenha contra o Evangelho. E muitos dos filhos, dos irmãos, dos meus filhos, estão sendo contaminados com ideias contrárias ao Evangelho. É assim ou não é assim que está acontecendo? E aí você fala, meu Deus, crescia tão bem, ia tão bem, gostava da igreja, orava, pregava lá para os bonequinhos dele quando era pequeno,
Gostava de pegar a Bíblia para vir para a escola dominical, para a igreja, pequenininho. O que está acontecendo agora, meu Deus? O que houve no coração dessas crianças que agora são adolescentes e alguns até adultos? O que está acontecendo? Ou seja, o mundo é hostil aos valores de Deus e nós precisamos bater nessas teclas. Continua, Ângela. A seguir, o texto fala sobre o livrinho doce e amargo que João comeu, entre aspas. O evangelho é doce como mel para os que aceitam. Salmo 19, de 9 a 10, 119, 103. Mas é também amargo porque traz o juízo de Deus aos que rejeitam. As misteriosas testemunhas de 11, de 3 a 14, não representam, como pensam alguns, Moisés e Elias, ou Josué ou Zorobabel, ou Pedro e Paulo. Antes, representam a totalidade da igreja em missão. Só um minutinho. Esses textos todos, eles fazem menção à passagem do Antigo Testamento, entendeu? Isso é importante que se diga aqui. Mas, no parágrafo que você leu primeiro agora, ele diz uma coisa muito importante, né? Ele fala que o evangelho é doce como mel para os que o aceitam, mas também é amargo porque traz o juízo de Deus para os que os rejeitam. Quando você prega o evangelho, a pregação tem duplo papel. O primeiro papel qual é? Identificar os eleitos. E o segundo papel qual seria? Dar a oportunidade às outras pessoas, a todas as pessoas, de aceitar ou não, né? E esses que não aceitam, que é o segundo grupo, fica identificado que eles não quiseram, que eles rejeitaram, que para eles o evangelho não fez sentido, eles não queriam o evangelho. Então a pregação do evangelho, ela tem esse duplo papel. Essas pessoas, elas são inexcusáveis, ou seja, elas não podem dizer assim: eu nunca ouvi, eu nunca entendi, por isso que eu vivo da maneira que eu vivo. E vocês devem lembrar que há uma pregação, inclusive na internet, sobre o capítulo 6 de Hebreus, versículos 4 a 8, em que o texto fala de pessoas que aparentemente abraçaram a fé em Cristo, mas que na verdade não abraçaram, né? Mas que viveram experiências muito profundas dentro da realidade eclesiástica, melhor dizendo. Pessoas que viram, por exemplo, curas. Pessoas que viram pessoas também se convertendo e mudando radicalmente de vida, não é? Pessoas que tiveram experiências fantásticas com Deus. Eu já vi pessoas chegando na igreja muito enfermas e saírem diferentes da igreja. Eu já vi gente chegando emocionalmente acabadas, destruídas, sem força para coisa alguma. E, meus irmãos, pessoas com recursos, pessoas que tinham dinheiro para tratamento, para ir a diversos médicos, e foram a diversos médicos, pessoas que buscaram ajuda espiritual, entre aspas, claro, em vários lugares por aí, mas foi na igreja, foi ouvindo o evangelho, foi ouvindo a pregação que essas pessoas encontraram força para vencer suas dificuldades. Mas essas pessoas, com o tempo, infelizmente, elas rejeitaram o evangelho. Elas não quiseram saber, não é? Elas não continuaram firmadas. E quando a gente olha para a igreja de Tessalônica, a gente vê que há marcas fundamentais naquela igreja que não dá para esquecer, né? Havia o que neles? Amor abnegado, uma fé que era uma fé o quê? Uma fé ativa, uma fé que era exercida, e havia também uma esperança, uma expectativa em relação à vida. Fala, Isaías. Sim. Mas se ela não é eleita, ela não pode dar essa desculpa que nunca pregaram o evangelho. Exatamente. Ela nunca vai poder dizer. Mas se ela não é eleita, ela não pode dizer, se ela não pode dar essa desculpa, seria uma desculpa
Seria uma desculpa esfarrapada, perfeito. É uma desculpa esfarrapada. Ela ouviu o evangelho. Por exemplo, quando a gente olha para Faraó, por exemplo, Faraó, a Bíblia fala que Deus fez o quê? Fez o quê com o coração dele? Endureceu o coração dele. Mas a atitude de Faraó era uma atitude obstinada para o mal. Ele era mau. Quando a gente olha, por exemplo, para Judas Iscariotes, é um outro exemplo, né? Ele realmente era alguém cobiçoso, entendeu? Então, justamente por conta daquilo, ele faz o que fez com Jesus Cristo, entendeu? Então, isso é muito interessante da gente entender, por isso que eu sempre digo o seguinte: quando nós pregamos e acreditamos na eleição, nós também dizemos o seguinte: todo mundo que deseja ser salvo, se verdadeiramente quiser ser salvo, ele vai ser salvo. Compreendeu? Mas quando a pessoa não quer ser salva, o céu para essa pessoa é o inferno, é o lugar que ela não deseja, entendeu? Então, a gente fica muito seguro em relação a esse assunto. Pregar o Evangelho de Deus, para que os eleitos tenham oportunidade de serem salvos e mudar de vida. E também pregando o Evangelho, aqueles que não aceitaram, que se rebelaram contra Deus, eles também terão oportunidade clara, numa declaração patente de que eles não queriam o Evangelho. Hoje à noite, nós iremos falar sobre o capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses, né? Então, ali nós vemos também essa realidade de maneira muito evidente, de maneira muito clara. Quem vier à noite vai ouvir um pouquinho a respeito deste assunto. Ângela, continua, por gentileza, a partir do terceiro ponto. A missão do povo de Deus é testemunhar mesmo enfrentando oposições. A proclamação fiel da mensagem que convoca as pessoas a se submeterem ao senhorio de Cristo é uma provocação para os que preferem viver na idolatria do sistema de vida sem Deus. Por isso, ao longo dos séculos, a Igreja cristã tem tido uma longa lista de mártires. É conhecida a frase de Tertuliano, um dos antigos pais da Igreja, que disse: o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Só um minutinho. O que está dizendo aqui para a gente? Que durante todo o período da Igreja, nós tivemos mártires. Nós tivemos pessoas que pagaram com a própria vida. Então, o texto tem essa intenção de reforçar essa ideia e, ao mesmo tempo, dizer que Deus não está alheio ao sofrimento humano. Deus está plenamente cônscio e agindo na história. Continua, Ângela. De fato, tem sido assim desde o princípio e continuará até a volta do Senhor. Em sua linguagem figurada, João fala das testemunhas de Jesus como tendo poder contra seus inimigos, 11, de 4 a 6. Mas, posteriormente, são vencidas pela besta, símbolo dos poderes humanos que são adorados como divinos, tornando-se, então, instrumentos de Satanás, 11, de 7 a 10. O que João está querendo dizer é que a igreja testemunha sua fidelidade a Cristo no enfrentamento da oposição. Só um minutinho. Ser fiel a Deus, quando todas as coisas estão indo muito bem, é fácil. Agora, ser fiel a Deus quando o tempo fecha, quando as coisas são difíceis, quando o momento não é bom, quando as coisas dentro de casa não estão caminhando bem, meus irmãos, é uma grande luta. Ser fiel a Deus quando a sociedade maior não quer saber de Jesus Cristo e você, por conta de ser cristão, você sofre as penalidades. Por exemplo, não vamos chamar ele para a festa não, porque ele é crente, mas ele é daqueles crentes bem chatos. Não vamos chamar ele para a festa não, porque ele é crente, mas ele não aderiu ainda ao nosso pensamento liberal. Não, ele é muito conservador, ele é muito chato. Fundamentalista, ele é muito fundamentalista. Então, tipo assim, você sabe que você vai estar alijado de alguns momentos, por quê? Porque você é fiel ao Evangelho. Não chama ele para fazer o casamento, não, porque ele vai pregar a Bíblia.
ele vai falar de Jesus Cristo, ele vai falar das verdades de Deus, do amor bíblico como deve ser, ele vai querer que haja um voto no casamento, e hoje a gente não quer mais voto no casamento. Por que não quer mais voto? Porque as pessoas já estão pensando assim: eu não quero ser fiel até a morte, não. Se ele ficar muito doente, eu largo ele pelo meio do caminho, entendeu? Especificando as cláusulas, né? E aí você pensa assim: eu, fiel até a morte, quando ele estiver bem ranzinza, bem velhinho e chato, quero não. Ser fiel até a morte, se de repente aparecer alguém mais bonito do que ele ou do que ela, né? Ah, não quero não. Você está compreendendo a situação? O que envolve a nossa fé, os desafios que nós temos, são desafios muito grandes. Então, ser fiel dentro de um contexto em que as coisas estão indo maravilhosamente bem, é tranquilo. Mas quando você é pressionado, quando você perde oportunidades, quando você é preterido, é malhado, vamos usar a linguagem popular, é criticado pelas suas decisões e pela sua postura, aí começa a ficar difícil ser crente. Mas é nesta hora que nós precisamos mostrar quem nós somos. A fé que nós afirmamos ter abraçado. É neste momento que a gente precisa cerrar fileiras, dizer: não, esse é o meu testemunho, este é o meu comportamento, é a minha fé. Continua, Ângela, de onde você parou. Como um todo, ela é resistente aos ataques do diabo, ainda que seus membros individualmente possam tombar como vítimas da perseguição. Está vendo a distinção que ele faz? A igreja continua sendo poderosa, vencedora, ainda que os seus membros eles sejam martirizados, eles sofram, né, e passem por alguma dificuldade. Continua, Ângela. Nesse combate pode até parecer que a igreja está derrotada e morta, mas a vitória final será das testemunhas de Jesus, 11:11-14, e não da besta. No versículo 13, João chega a dizer que houve conversões como resultado da vitória do testemunho dado pelos perseguidores de Jesus, pois os sobreviventes do terremoto que acometeu a cidade da maldade deram glória a Deus no céu. Deve-se lembrar que na língua grega a palavra testemunha se diz mártir. Está vendo? Quando você usa a expressão testemunha, no original é mártir, ou seja, alguém que deu a própria vida, ou capaz de dar a própria vida por amor a Deus, por fidelidade à sua fé. Esse é o mártir, né? Então, o desafio que nos está proposto, ele é um desafio profundamente acentuado. Eu queria que a Ângela terminasse essa leitura, vou fazer uma consideração para a gente poder finalizar. Vamos lá. Da onde você continuou? Comentando esse fato, o teólogo chileno Pablo Richard diz que toda a comunidade é chamada a ser profeta e testemunha, mártir, no tempo presente. Há no mundo atualmente muitos lugares onde os cristãos estão pagando com a própria vida e o seu testemunho profético de obediência e fidelidade ao Senhor Jesus. No entanto, no Brasil, onde há tanta liberdade para os cristãos, muitos crentes vivem vergonhosamente brigando uns com os outros, criando conflitos e intrigas nas comunidades, em vez de testemunharem o compromisso com Cristo na sociedade em que vivem. O que ele está dizendo aqui? Só um minutinho. O que ele está dizendo? Gente, deve haver entendimento entre nós cristãos. Nós não podemos ser extremamente radicais no sentido de criar dissensão por coisas que não são fundamentais à fé. Entendeu? Ainda que eu entenda que o meu irmão ele esteja errado teologicamente, eu não devo de maneira alguma, se esse erro não for um erro fundamental, achar que meu irmão não é crente por isso. Por exemplo, nós pensamos totalmente diferente, né, em vários aspectos, em relação aos assembleanos, por exemplo. Mas os assembleanos são nossos irmãos, compreende? Então, por exemplo, a nossa teologia em relação à teologia da metodista,
bem diferente, em vários pontos. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar que nós somos o quê? Nós somos irmãos. Agora, existem igrejas que elas têm uma teologia completamente equivocada, espúria, que fere aos pontos centrais da fé. Então, nós não podemos aceitar. Por exemplo, a nossa igreja, ela já determinou, né, que algumas igrejas, elas são seitas. Dentre elas, algumas que eu lembro, Universal do Reino de Deus e também aquela do Missionário, Mundial do Poder de Deus. Então, tipo assim, para mim fica difícil eu ir numa marcha para Jesus. Mas que isso, pastor? Um movimento lindo de unidade, não. Por que não? Ali por detrás tem, de fato, implicações políticas, sejam elas favoráveis àquilo que eu penso ou não, mas tem. E outra coisa, é um movimento cheio de pessoas que pensam teologicamente de maneira equivocada, sincréticos, batalha espiritual completamente distorcida, maldição hereditária, uma porção de coisa deturpada, fora do padrão bíblico, compreendeu? Então, tudo isso nós precisamos entender. Mas o que ele está dizendo aqui é que deve haver uma cooperação mútua entre as denominações, dentro da própria igreja local, ainda que a gente tenha divergências em alguns pontos. Por exemplo, se eu perguntasse hoje, irmãos, queria saber a opinião de vocês, qual é a melhor cor para essa parede? Eu tenho certeza que nós teríamos 300 respostas diferentes sobre a cor da parede, porque o ser humano é assim, né? O ser humano é assim. Mas nós precisamos entender que é necessário que a gente se una em prol do Evangelho, que a gente esteja junto para que as pessoas sejam alcançadas, para que elas sejam salvas. E aqui eu queria fazer 2 perguntas a vocês, e com elas a gente vai encerrar, mas vocês terão oportunidade de responder. Bom, primeira pergunta: por que se dá tanta ênfase em várias igrejas apenas ao recebimento de bênçãos e não se ensina sobre engajamento sacrificial na missão do povo de Deus? Você acha que a sua igreja tem cumprido satisfatoriamente a missão de anunciar o Evangelho ao mundo? O que você pensa a respeito? É uma pergunta longa, né? Então, primeiramente, por que algumas igrejas enfatizam tanto bênçãos, em vez de falar sobre a importância de nós evangelizarmos e comunicarmos o Evangelho? O mecanismo para até atrair pessoas para a igreja. Pessoas que estão hoje carentes de alguma coisa. Sim. Uma maneira, principalmente a parte financeira. Então, é uma maneira de puxar, né, mais membros para a sua igreja. Concordo. Agora, algumas pessoas até têm um certo fundamento de uma pessoa para outra, é só mesmo aumentar o número da membresia. Exatamente. Quem mais? Alguém mais falaria alguma coisa? Presbítero. Sei. Presbítero Wellington. Nesses casos da bênção, vejo as pessoas se promovendo a si mesmas, elas se colocam em primeiro plano e esquecem que Jesus
Perfeito. Muito bom. Muito boas as colocações, observações de vocês. E a segunda parte da pergunta, que é uma primeira pergunta, né? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Eu vou dizer assim para vocês. O que vocês acham que a nossa igreja pode fazer para comunicar o Evangelho às outras pessoas? O que nós poderíamos fazer como igreja para que isso seja mais pujante, mais forte? O que vocês pensam a respeito? Culto nos lares, boa ideia. O que mais que a gente poderia fazer? Eu sempre falo aqui de um livro que eu li há muitos anos, se eu não estou enganado, o título é Evangelização, um estilo de vida. Esse livro eu li logo assim que eu me converti, marcou minha vida. É um livro da ABU, Aliança Bíblica Universitária, salvo engano, o autor Dionísio Pipe. Então ele fala no livro sobre a evangelização como estilo de vida. Então ele fala no livro que ele usava todas as oportunidades, os meios, as deixas. Ele criava também momentos para que ele pudesse entrar com o Evangelho. E assim ele ganhou muitas pessoas para Cristo. Ou seja, a evangelização era algo que fazia parte da sua vida, do seu jeito de ser, né? Então, é uma outra tarefa, um outro jeito de evangelizar, que eu vejo também que é muito importante para que a igreja possa alcançar mais vidas para Cristo. Ou seja, levar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta, né, no dia a dia de cada um de nós. Por quê? Existem lugares que a igreja como um todo não vai entrar, mas existem lugares que você vai entrar. Dentro do seu prédio, eu não posso chegar na portaria e tentar ir falar com todo mundo que não me conhece. Mas você que conhece as pessoas dentro do seu prédio, né, que mora ali dentro, você pode encontrar com elas, se aproximar, falar para elas de Jesus, dar alguma ajuda e com isso abrir um campo para você comunicar o Evangelho, se interessar por elas. Tudo isso facilita bastante a mensagem do Evangelho. E por fim, a segunda pergunta que ele faz é: a compreensão que a Igreja Evangélica Brasileira tem acerca de testemunho está relacionada com a abordagem feita neste estudo que associa testemunho ao sofrimento por causa de Cristo? Vou ler de novo. A compreensão que a Igreja Evangélica Brasileira tem acerca de testemunho está relacionada com a abordagem feita neste estudo que associa testemunho ao sofrimento por causa de Cristo? Não, né? Eu acho que a resposta é essa, não. De fato, o nosso evangelho hoje é um evangelho sem cruz, não é? É um evangelho que não implica numa doação, num sofrimento, numa entrega, de você enfrentar as oposições contra a mensagem de Cristo. Então, é um grande desafio que nós temos, porque mudar a consciência das pessoas que receberam o quê? Um evangelho light, um evangelho que não implicava tamanha dedicação, entendeu? Então, é algo para a gente pensar sobre o tipo de evangelização de hoje. Hoje, quando alguém passa por algum sofrimento, vou abandonar a igreja. Passa por alguma crise, vou abandonar a igreja. Perdeu o emprego, vou abandonar a igreja. Tudo que a pessoa vive, ela acha que Deus é culpado ou que não vale a pena servir a Deus e ela abandona a igreja. Fala. Sim. E essas pesquisas que fizeram, estatisticamente, foi comprovado que esses ateus, na verdade, a maioria são ex-cristãos. Sim. Foram convencidos de que Deus não existe, mas na verdade eles creem que ao passar no sofrimento, Deus não foi verdadeiro com eles, porque eles estavam na igreja, foi feita a promessa para eles que eles não iam sofrer. Então eles vêm sofrendo, poxa, Deus não existe, isso para mim. Então o ateísmo cresce hoje não é porque há argumentos. Sim, claro. Ou seja, a boa notícia não era a boa notícia de Cristo. Eles receberam uma propaganda enganosa, que gerou
frustração a cada um deles. Não é isso que está acontecendo? Então, são pontos... Sim. A ideia hoje, tipo assim, tem que funcionar. Se Deus não funciona, não é Deus. Se Deus não funciona, não vale a pena. Tem um cantor aí que ele fez uma música há um tempo atrás, mais ou menos assim, dizendo que tem que valer a pena. Uma música já tem bastante tempo. Tem que valer a pena. Então, a suma da mensagem era a seguinte: se não valer a pena, deixa de lado. Se não valer a pena, não é de Deus. Se o casamento está ruim, larga a mulher, larga o marido. E aí, tem que valer a pena. Se não está valendo a pena, deixa de lado. E aí, sabe o que está acontecendo? Aí nós temos visto pessoas que estão no 5º casamento, né? Fora os namoros, né? Que não é namoro da nossa época, mas enfim, fora os namoros. Já estão no 5º casamento. Eu não nego que a pessoa... não digo que ela não possa ter um insucesso matrimonial, pode acontecer com qualquer um de nós, mas no 5º casamento, o que eu fico pensando? É a filosofia desse tempo, tem que valer a pena. Se não valer a pena, se não funciona, descarta, não está legal. Ninguém quer trabalhar profundamente por nada. Então, por conta disso, a igreja precisa entender que a mensagem do Apocalipse, ela aponta para a nossa missão, a missão de sermos o quê? Testemunhas de Jesus Cristo. Comunicar o seu evangelho, ainda que em condições completamente desfavoráveis à nossa mensagem. Vamos encerrar por aqui.